E a minha pergunta é, Tunico, você acredita que os filmes de Hollywood, analisados no seu livro, continham posturas mais xenófobas com relação ao Brasil, por exemplo, do que os filmes europeus, sobretudo os franceses e italianos? O Blame It on Rio é pior do que o Homem do Rio? Existe essa questão? Boa noite. Respondendo a sua pergunta, não, eu acho que não existe essa questão. A estereotipização é a mesma. Porque esse é um processo histórico de construção de algumas imagens, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Você eventualmente tem algumas pequenas distinções, mas não mexe no fundamental. Para a gente chegar lá, talvez valesse a pena a gente pensar antes o que forma isso, além de uma construção histórica, né? A história independente do cinema, como é que a gente sempre foi visto pelos estrangeiros, como é que a gente foi vendido, a nossa imagem vendida para o estrangeiro, e como é que, de uma certa maneira, a gente se conformou a essa imagem. Essa é uma primeira questão, né? A gente foi criado de fora para dentro, né? Os estrangeiros que nos revelaram a imagem que a gente tinha durante muito tempo. Isso sedimentou alguns aspectos que, historicamente, sobrevivem. A segunda coisa é o desequilíbrio nas trocas simbólicas. A gente emite muito pouca imagem e recebe muito pouca imagem, o que torna as nossas imagens meio emblemáticas, fechadas, compactas e concretas, né? Isso quer dizer o seguinte: a gente está totalmente por fora da circulação universal de imagens. A gente é completamente paralelo a isso. Precisa cair um governo, precisa cair uma ponte, precisa explodir um vulcão inesperado na Amazônia para que isso vire notícia no mundo inteiro. Fora isso, a gente não existe. As trocas se dão em canais que nem sempre chegam ao estamento que produz, né, a indústria de massa. O filme da Lúcia, Olhar Estrangeiro, é assim, baseado no meu livro, mas dá uma volta por cima. Ele faz uma coisa muito interessante, que é assim, enquanto eu me preocupei com a questão acadêmica, definir filmes, definir filiações, definir conceitos, a Lúcia vai direto na fonte, vai entrevistar roteiristas e diretores e perguntar por que cargas d'água você representou o Brasil assim ou assado. E a resposta é muito simples. Eu achei interessante, eu achei que todo mundo falava português lá, todo mundo falava espanhol. E se na América Latina todo mundo fala espanhol, o público é maior do que o público brasileiro, vamos fazer isso. As questões são absolutamente irrelevantes com relação a uma verossimilhança que a gente pretende e que nos ofende quando a gente vê no cinema uma representação dos brasileiros que não condiz com a nossa experiência. Isso é fundamental para a gente entender como é que se dá isso. E aí, até chegar nessas pessoas, e as pessoas pensarem... Eu preciso fazer um parêntese fundamental. Eu trabalho com filme comercial, industrial. Eu não trabalho com filme, nem com filme autoral, né, nem com documentário. São campos de trabalho que podem investir mais seriamente numa prospecção do real social, né? Eu trabalho com filme feito para as grandes massas. E as grandes massas são atendidas com isso mesmo. Qual é o denominador comum que caracteriza um brasileiro? Né? Música, praia, mulheres lindas, natureza pródiga e uma ou outra coisinha aqui ali, Amazônia, jiboia na rua. Parece que eu estou exagerando isso hoje, mas não, continua isso. O que tem a inclusão nisso? De uma questão amazônica, desde a Eco 92, começou a ter uma preocupação vaga com a Amazônia e com a nossa sociedade hoje, caótica, violenta, sem muita regulação, favelas, tráfico, essas coisas que contaminam praticamente toda a produção contemporânea. A gente está nesse nicho em que assim, o Brasil pode servir como um excelente decor,
entendeu? Você pode vir para o Rio de Janeiro, linda Baía de Guanabara, você sai do Rio de Janeiro, pisa diretamente em Foz do Iguaçu, que é logo ali, entendeu? E depois você estica a outra perna, cai na Amazônia. Essa geografia criativa, ela serve para alimentar uma certa fantasia que as pessoas têm sobre o Brasil, né? Que o público médio que consome esses grandes filmes comerciais tem e que não está absolutamente preocupado com algum senso de verossimilhança. Então, isso é uma coisa para a gente levar em consideração. O que significa que os filmes têm uma liberdade criativa muito grande de congelar tipos em alguns pequenos tipos, né? Alguns poucos, não pequenos, alguns poucos. A mulher gostosa, o sambista, o malandro, eu acho que a gente tem, às vezes, uma coisa de umbanda que interessa as pessoas. São Paulo, por exemplo, uma capital industrial potente, não faz muito sentido para quem está procurando exotismo. Raras vezes você tem uma incursão no universo paulistano, que é cheio de histórias, cheio de possibilidades dramáticas. E várias vezes você tem isso no cinema comercial, industrial, tanto faz americano quanto europeu. Então, essas incursões, elas são movidas por interesses de produção, eventualmente, e da busca do exótico. E o exótico vai estar onde? Ele vai estar... Esteve muitos anos no Rio de Janeiro. Esteve muitos anos no Rio de Janeiro também por uma construção, o Rio de Janeiro ter sido, em determinado momento, o centro de um circuito de turismo americano, depois ter sido a base de uma política de boa vizinhança. Isso gerou uma série de filmes que repetiam as mesmas coisas. Cidade feita para o lazer, cidade feita para o turismo, algumas manifestações folclóricas, né, exóticas, o samba, né, isso rende Carmen Miranda, isso rende uma série de subprodutos, uma natureza pródiga, bonita, praia, mar, montanha, floresta, tudo junto. Isso é um pacote que você vende esse pacote e pronto. Vai demorar muito para se descobrir um pouco a Bahia, vai demorar muito tempo para se descobrir Brasília. Aí Brasília vai ser o quê? Mera arquitetura. Os filmes passados em Brasília, que são um lado europeu de ver o Brasil, os europeus que se interessam por Brasília, os americanos absolutamente não tiveram interesse nisso. Os europeus vêm e fazem uma série de filmes que passam por Brasília para mostrar a monumentalidade. Agora, aproximação, zero. Personagens estereotipados, personagens tipo, que servem a uma trama onde o protagonismo é dos estrangeiros. Obrigada pela sua audiência. Se gostou do conteúdo e puder ajudar, se inscreva em nosso canal e compartilhe com amigas e amigos. Em breve teremos novas edições da Sessão Politeama e mais vídeos publicados por aqui. Até lá!